No vídeo anterior, eu falei sobre vetores e matrizes, que são conteúdos muito importantes dentro da matemática, da ciência de dados e da inteligência artificial. Agora, nesse vídeo, eu vou continuar a nossa sequência de cálculo e álgebra linear, falando sobre um assunto fundamental, as funções. E aqui a ideia é explicar de uma forma simples, didática, o que é uma função, o que é uma função afim, o que é uma função quadrática, como interpretar o gráfico, como entender a concavidade da parábola, como encontrar o vértice e também como isso pode aparecer em situações práticas, como problemas de lucro máximo. Esse vídeo vai ser mais teórico, com explicações e exemplos. Depois, em outro vídeo, eu vou levar esses conceitos para o Google Colab, onde a gente vai trabalhar com Python, a linguagem Python, para gerar gráficos e visualizar melhor essas funções na prática. Bem, meu nome é Fabrício Carnevale, eu sou estudante de Ciência de Dados e Inteligência Artificial na Unifil de Londrina. E você está no meu canal, Fabrício Carnevale Dados IA. Então, bora para o conteúdo. Para começar, vamos responder a seguinte pergunta: o que é uma função? De forma simples, uma função mostra como uma variável depende de outra. Geralmente eu tenho uma variável de entrada, que normalmente é representada por x, e tenho um resultado que pode ser representado por f de x ou por y. Por exemplo, f de x igual a 2x mais 3. Nessa função, o valor de x é a entrada e o valor de f de x é a saída, ou seja, o resultado da função. Então, para cada valor que eu coloco no lugar de x, a função me devolve um resultado. Vamos aqui no primeiro exemplo. Se eu substituir aqui o x por 1, então seria f de 1 é igual a 2 vezes 1 mais 3. 2 vezes 1 é 2, mais 3, 5. Então, f de 1 igual a 5. Se eu substituir o x por 2, seria f de 2 igual a 2 vezes 2 mais 3, que é igual a 7. Então, f de 2 igual a 7. Então, a função cria uma relação entre entrada e saída, que no caso seria a variável independente, que é x, da variável dependente, que é y. E isso é muito importante na ciência de dados, porque várias situações podem ser representadas por funções. Crescimento de vendas, custo de produção, lucro, comportamento de usuários, tendência de gráficos, previsão de resultados e muitos outros exemplos. Agora vamos falar sobre a função afim. A função afim, que também é chamada de função do primeiro grau. A função afim tem o seguinte formato: f de x igual a x mais b, onde o a, aqui no caso, é o coeficiente angular, o b é o coeficiente linear da função, e x é a variável independente, e f de x é o valor da função. Portanto, o mais importante aqui é entender que o gráfico de uma função afim é sempre uma reta. Vamos ver um exemplo. Aqui eu posso calcular alguns valores. A função f de x é igual a 2x mais 1. Aqui, então, eu posso calcular alguns valores. Para x igual a 0, f de 0 é igual a 2 vezes 0 mais 1. F de 0 igual a 1. Então, eu tenho o ponto 0 e 1. No caso, 0 é o x e 1 é o y. Agora, para x igual a 1, f de 1 é igual a 2 vezes 1 mais 1. F de 1 igual a 3. Então, eu tenho outro ponto no gráfico. 1, valor de x1 e o valor de y3, que é a função. Para x igual a 2, temos f de 2 igual a 2 vezes 2 mais 1, que é igual a f de 2 igual a 5, então eu tenho o ponto 2 e 5. Com esses pontos eu consigo construir o gráfico da função, e como essa é uma função afim, o gráfico vai formar uma reta. Outro ponto importante aqui é a questão do valor do coeficiente angular, o valor de a. Quando o valor de a é positivo, a função é crescente. Isso significa que conforme o x aumenta, o valor de f de x também aumenta. Coeficiente angular. Coeficiente angular e coeficiente linear.
Agora eu vou detalhar um pouco melhor os dois coeficientes da função afim. Na função f de x igual a x mais b, o valor de a é chamado de coeficiente angular. Ele indica a inclinação da reta. Se a é maior que zero, a função é crescente. Se a é menor que zero, a função é decrescente. E se a igual a zero, a função é constante. Já o valor de b é chamado de coeficiente linear. Ele indica onde a reta corta o eixo y. Por exemplo, f de x é igual a 3x mais 5. Nesse caso, temos o 3 aqui é o a, coeficiente angular, e o 5 é o coeficiente linear, o b. Como b é igual a 5, isso significa que a reta corta o eixo y no ponto 0 e 5. E como a igual a 3, que é um valor positivo, essa função é crescente. Então, em uma função afim, eu preciso olhar principalmente para duas coisas. O valor de a, para saber se a reta sobe, desce ou fica constante, e o valor de b, para saber onde a reta cruza com o eixo y. Agora eu vou falar sobre a função constante. A função constante ela tem o seguinte formato: f de x igual a k. Isso significa que, independente do valor de x, o resultado da função será sempre o mesmo. Por exemplo, f de x igual a 7. Se x igual a 0, f de 0 é igual a 7. Se x igual a 1, f de 1 igual a 0. Se x igual a 10, f de 10 igual a 7. Ou seja, o valor de x muda, mas o resultado continua igual. O gráfico de uma função constante é sempre uma reta horizontal. Então, quando eu tenho uma função em que o resultado não muda, eu estou diante de uma função constante. Lembrando que no próximo vídeo eu vou levar alguns exemplos da aula de hoje, do vídeo de hoje, lá para o ambiente do Google Colab para a gente poder rodar essas funções no Google Colab, usando a linguagem Python, para que a gente possa ver os gráficos, que vai ficar bem mais fácil de entender essa questão aqui dessa matéria. Agora vamos falar sobre a função quadrática. Agora eu vou entrar em um dos pontos mais importantes da unidade, a função quadrática. A função quadrática é chamada de função do segundo grau, também é chamada de função do segundo grau. Ela tem o seguinte formato: f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Nesse caso, nós temos a, b e c são números reais. A não pode ser zero na função do segundo grau. O x é a variável independente e o f de x é o valor da função. O gráfico de uma função quadrática é uma parábola. Por exemplo, f de x igual a menos 2x ao quadrado mais 4x mais 6. Nessa função, a igual a menos 2, b igual a 4 e c igual a 6. Aqui eu já consigo identificar que é uma função quadrática porque aparece o termo x ao quadrado. E é justamente esse termo ao quadrado que faz o gráfico deixar de ser uma reta e passar a ser uma parábola. Então, o gráfico de uma função quadrática é uma parábola. Agora vamos conversar sobre a questão da concavidade da parábola. Agora eu vou explicar a concavidade da parábola. A concavidade depende do valor de a na função quadrática. A função f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Se a maior que zero, a parábola tem concavidade voltada para cima. Nesse caso, ela possui um ponto de mínimo. Se a menor que zero, a parábola tem concavidade voltada para baixo. Nesse caso, ela possui um ponto de máximo. Vamos usar o exemplo. Então, aqui está a função menos 2x ao quadrado mais 4x mais 6. O a é menos 2, igual a menos 2. O que significa isso? Como a é menor que zero, a parábola tem concavidade voltada para baixo. Isso significa que essa função possui um ponto de máximo. Então, quando eu olho para uma função quadrática, uma das primeiras coisas que eu faço é identificar o valor de a. Porque só olhando para o sinal de a eu já consigo saber se a parábola está voltada para cima ou voltada para baixo. E também saber se essa parábola vai ter um ponto de máximo ou um ponto de mínimo.
interseção com o eixo y. Outro ponto importante é descobrir onde a parábola intercepta o eixo y. Para isso, eu calculo f de zero. Vamos continuar com o exemplo. F de x igual a menos 2x ao quadrado mais 4x mais 6. Agora eu substituo x por zero. F de zero é igual a menos 2 vezes 0 ao quadrado mais 4 vezes 0 mais 6. F de zero é igual a 6. Então a parábola ela intercepta o eixo y no ponto 0 e 6. E aqui existe uma dica importante. Na função quadrática, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, a interseção com o eixo y será sempre 0 e a constante. No caso aqui é o c. Isso acontece porque quando x é igual a 0, os termos com x desaparecem e sobra apenas o valor da constante c. Então, no exemplo, menos 2x ao quadrado mais 4x mais 6, como c igual a 6, a interseção com o eixo y é o ponto 0 e 6. Agora vamos falar sobre o vértice da parábola. Agora eu vou explicar um dos conceitos mais importantes da função quadrática, o vértice da parábola. O vértice é o ponto principal da parábola. Ele pode representar um ponto de máximo ou ponto de mínimo, como eu falei há poucos minutos atrás. Por exemplo, em problemas práticos, o vértice pode representar o lucro máximo, o custo mínimo, a altura máxima, menor valor de uma função, maior valor de uma função. Para encontrar o x do vértice, eu uso a seguinte fórmula. O x do vértice é igual a menos b sobre 2a. Então, repetindo, o x do vértice é igual a menos b sobre 2a. Depois que eu encontro o valor de x do vértice, eu substituo esse valor na função para encontrar o y do vértice. Então, depois que você encontra o x do vértice, você vem aqui na função e substitui o x do vértice na função, porque você vai achar o y do vértice, no caso. Então, aqui nesse caso, a igual a menos 2. Então, aqui eu tenho a igual a menos 2 e b igual a 4. Aplicando a fórmula, a gente calcula o x do vértice. Menos b sobre 2a. X do vértice é igual a menos 4, que é o b, né, sobre 2a. 2 vezes menos 2. X do vértice é igual a menos 4 sobre menos 4. X do vértice é igual a 1. Então, o x do vértice é 1. Agora eu calculo o valor de f de 1 para achar o y do vértice. Então, f de 1 é menos 2 vezes 1 ao quadrado, mais 4 vezes 1 mais 6. f de 1 é igual a menos 2 mais 4 mais 6. f de 1 é igual a 8. Então, o vértice da parábola é o ponto 1 e 8. Como essa parábola tem concavidade voltada para baixo, porque o a é negativo, esse vértice representa o ponto de máximo, ou seja, o maior valor da função é 8, quando x é igual a 1. Agora vamos falar sobre o eixo de simetria. O eixo de simetria é uma reta vertical que passa exatamente pelo vértice da parábola. A fórmula é x igual a x do vértice. No exemplo anterior, eu encontrei x do vértice igual a 1. Então, o eixo de simetria é x igual a 1. Isso significa que a parábola é simétrica em relação a essa reta vertical. Na prática, o lado esquerdo e o lado direito da parábola ficam equilibrados em torno do eixo de simetria, que a gente pode também trabalhar no próximo vídeo, no gráfico que a gente vai encontrar lá dentro do Google Colab usando a linguagem Python, que aí a gente vai ter uma visualização melhor dos gráficos. Aplicação com lucro máximo. Agora eu vou mostrar uma aplicação muito interessante da função quadrática, problemas de lucro máximo. Muitas situações de lucro, custo e produção podem ser representadas por funções quadráticas. Vamos usar o seguinte exemplo. L de x é igual a menos 2x ao quadrado mais 40x mais 150. Nesse caso, x representa a quantidade de produtos fabricados. E o L de x, que é a nossa função, representa o lucro. Aqui o valor de A é igual a menos 2. Como A é menor que zero, a parábola tem concavidade voltada para baixo. Isso significa que existe um lucro máximo. Para descobrir a quantidade que maximiza o lucro, eu calculo o x do vértice
Então, a gente calculando, pegando a nossa fórmula, né? X do vértice igual a menos b sobre 2a, na função L de x igual a menos 2x ao quadrado mais 40x mais menos 150, eu tenho a igual a menos 2, b igual a 40. Substituindo na fórmula, menos b, então é menos 40 sobre 2a. 2 vezes menos 2. X do vértice seria menos 40 sobre menos 4. X do vértice igual a 10. Então, a quantidade que maximiza o lucro é 10 produtos. Agora, depois que eu descubro o X do vértice, que é a quantidade máxima de produtos, agora eu calculo o lucro máximo, que a gente apenas substituindo o 10 na função. Então, L de 10 será menos 2 vezes 10 ao quadrado, mais 40 vezes 10 menos 150. L de 10 é igual a menos 2 vezes 100, mais 400 menos 150. L de 10 é igual a menos 2 vezes 100 menos 200, mais 400 menos 150. L de 10 é igual a 50. Portanto, o lucro máximo é R$50. Então, a resposta final é: a empresa deve fabricar 10 produtos para obter um lucro máximo de R$50. Esse tipo de exemplo mostra como a matemática pode ajudar na tomada de decisão. Em ciência de dados, essa ideia aparece em vários contextos, como otimização de lucro, redução de custo, previsão de demanda e análise de desempenho. Antes de passar aqui para o próximo item, eu gostaria só de pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal também, peço a gentileza que você se inscreva no canal para que possa ajudar o meu trabalho aqui no YouTube a continuar criando conteúdo na área de ciência de dados e inteligência artificial. Ok? Então, vamos continuar. Diferença entre função afim e função quadrática. Agora, eu vou fazer uma comparação rápida entre a função afim e a função quadrática. A função afim, ela tem a seguinte fórmula: f de x igual a x mais b. O gráfico dela é uma reta, ela pode ser crescente, decrescente ou constante. Já a função quadrática tem a forma f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. O gráfico dela é uma parábola, ela pode ter ponto de máximo ou ponto de mínimo. Então, de forma bem simples, quando eu tenho uma função do primeiro grau, o gráfico é uma reta. Quando eu tenho uma função do segundo grau, o gráfico é uma parábola. Repetindo, quando eu tenho uma função do primeiro grau, o gráfico é uma reta. Quando eu tenho uma função do segundo grau, o gráfico é uma parábola. A função quadrática é muito usada em problemas de otimização, principalmente quando eu quero encontrar o maior ou menor valor possível em determinada situação. Revisando aqui as principais fórmulas de função afim e função quadrática. Agora eu vou revisar as fórmulas principais deste conteúdo. A função afim tem a seguinte forma: f de x igual a x mais b, e a função quadrática, f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Calculando o x do vértice, lembrando aqui como calculo o x do vértice, ele é calculado pela fórmula menos b sobre 2a, e o y do vértice é calculado substituindo o x do vértice na função. Então, depois que você descobre o x do vértice, você substitui o x do vértice na função que você vai achar o y do vértice. A interseção com o eixo y é sempre zero e é constante na função quadrática. A concavidade depende do sinal de A. Relembrando, se A maior que zero, a parábola é voltada para cima e possui ponto de mínimo. Se A menor que zero, a parábola é voltada para baixo e possui um ponto de máximo. E o eixo de simetria será o x do vértice. Essas são as principais fórmulas que eu preciso dominar para entender função afim e função quadrática. Então é isso, chegamos ao fim do vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, né, sobre funções. A gente falou aqui sobre a função afim e a função quadrática. Lembrando que no próximo vídeo eu vou pegar alguns exemplos de função afim e função quadrática. Eu vou levar lá para o ambiente do Google Colab para que a gente possa rodar lá em Python essas funções, para a gente poder visualizar os gráficos, que fica bem mais interessante para poder compreender esses assuntos aqui, ok? Então eu agradeço por você ter assistido a mais esse vídeo
aqui no meu canal. Peço a gentileza, caso você ainda não seja inscrito, que você se inscreva no canal. Deixe seu like também, que ajuda bastante o meu trabalho aqui no YouTube. Lembrando que eu sou apenas um estudante, né, de ciência de dados e inteligência artificial na Unifil de Londrina. E o meu principal objetivo com a criação desse canal é poder compartilhar um pouco daquilo que eu tenho aprendido, do conhecimento que eu tenho adquirido na faculdade, que eu possa compartilhar um pouco desse conteúdo com vocês, com outros estudantes também, né, que estão começando agora essa jornada na área de dados e inteligência artificial, e que a gente possa crescer juntos aqui no YouTube, trocando experiências, ok? Então é isso, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.